E aí, povo, como é que vocês estão? É o seguinte, estamos de volta para mais um Torugando Podcast. Dessa vez vamos falar sobre Homem-Aranha no Aranhaverso. Aqui quem temos é o senhor... Fala, galera, aqui quem falou é o Afonso, gravando pela 10ª vez aqui, a gente tá tentando gravar essa introdução, e eu só queria agradecer e apreciar esse excelente filme do Miranha! Homem-Aranha! E aí, pessoal, mais um Torugando e vamos falar sobre o Homem-Aranha, Aranhaverso. É um filme que agradou bastante aqui a galera, o pessoal que se encontra, e a gente vai avaliar e falar um pouco sobre o filme com vocês, o que a gente achou. Agora, o que você achou, Pedro? Se apresente. E aí, galera, Pedro aqui, e estamos aqui de novo pra falar de super-herói, de Marvel e tudo que for desse estilo. Tô sempre aqui pra conversar. Fala merda. Filme sensacional, cara. Subiu muito as expectativas. É isso aí, povo, a gente decidiu dividir em 2 blocos esse programa. Por quê? Porque a gente vai fazer um com e um sem spoilers. Na verdade, vai ser um sem e um com. Essa é a sequência, na verdade. Primeiro, qual é o Homem-Aranha que vocês mais gostaram do filme? O que simbolizam vocês? Gostaria de perguntar isso. O meu foi o que aparece no final e rouba a cena. Claramente, cena Concordo. fantástica. Rouba Agradou 5%, bastante você, Rouba é muito. engraçado. Melhor cena do filme, com certeza, é dele. A gente ia falar sem spoilers, É eu acabei isso que eu ia soltando falar. spoiler no primeiro minuto do programa. Puta que pariu. É verdade. Não, corta. Bruno Facas, qual foi o seu Homem-Aranha favorito do filme? Por quê? E depois eu explico por que você tá errado. Assim, eu já conheci esse Homem-Aranha através do jogo e também menções algumas HQs e artes. O jogo do Spider-Man pra PlayStation 4, o Homem-Aranha no ar, aquele que é No ar. que pula no ar. Jogou Você no fala ar, francês, então, né? Eu falo francês muito bem. E nesse palha pra francês. Você é poliglota, assim, né? Fala Português várias mais merdas. bosta. Mas assim, eu acho a caracterização dele muito legal. A roupa dele me agrada bastante, porque é bem usual, assim. É diferente. Aquela roupa preta, bem coisa da Primeira Guerra ali. Então, é uma coisa que me agrada, assim, pelo estilo dele. Não, muitas pessoas vão achar que não é o melhor de roupa, mas eu acho uma roupa bem legal. Também lembrou o Rorschach pra vocês, do Watchmen? Lembrou. É, Rorschach? Bastante. Eu Me não lembrou sei o nome, bastante, mas cara. Eu lembrou tava vendo a cena, eu bastante. tava tipo, olha só que da hora. Principalmente quando ele colocou o chapéu assim, naquela cena. David Chapéu. Mas se ele soca nazistas, ele não é da Segunda Guerra? É verdade. Bem lembrado, mas ele pode ter aparecido já na primeira. Ele não falou o ano que ele se passa? Ah, Não falou. lembro. 1920, 30. Acho que é antes até. Ele lutou numa É guerra. do começo do século 20. 1938, ponto. E você, Pedro? O aranha que eu mais gostei do filme foi a Gwen, só que... Eu quero um boneco da Gwen. Eu também. Ela, de longe, o design, o visual dela, o traje dela é o mais bonito de todos os aranhas que tem. Concordo. É o mais estiloso. E há quem fale que não existe protagonista feminina boa. A gente acabou de ver uma que eu acho que realmente roubou a cena no filme. Todas as Gwens, elas são muito legais. Tem a Gwen Pool, que é a Gwen equivalente do Deadpool, e a Gwen Aranha, que é muito legal. Chama a Gwen mesmo, a do Pool? Chama a Gwen. Que da hora. E Gostava morte bastante. a Dá uma quem surra, prefere a Mary Jane, né? É. Morte. A única Mary Jane que presta é do jogo. A Vamos Mary Jane não combinar. faz nada, né? Puta que É, só serve pra ser sequestrado. A Gwen do desenho que a gente citou no primeiro episódio do podcast, ela é sensacional, inclusive o Peter fica com ela. E eu gosto bastante desse Aí ela morre. casal. Não, ela não morre, quem morre é a... Não, a Não, Gwen morre. ela não, bem tô morre. falando desenho. Ah, tá. Tem um desenho que ela morre. No desenho ela não morre. Não, no desenho do espetacular Homem-Aranha ela Ah, não morre. tá. Sim, não, A gente é o não tá desenho falando clássico, do filme desculpa. ainda, a gente tá falando de outras coisas. Sim, a gente estamos falando do universo em geral. Então, o meu preferido do filme... Ninguém perguntou. É, mas ele é o host. Mas pode falar, porque o canal é O meu preferido foi o Spider Pig. Tá na mesa. Porco-aranha, porco-aranha. Tanto bate até que apanha. Faltou Não, tocar acho que isso. não. É. Principalmente pela questão da questão cartunesca, bem zoando mesmo os Looney Tunes e tal. Até que ele fala That's So Folk. Será que o negócio do Porco-Aranha foi uma referência aos Simpsons? Será? A gente não percebe? Não Já é. existe há muito tempo. Já existe há muito tempo. Porque Os seria- Simpsons foi uma referência. Ah, desculpa. Não, tudo bem, tudo bem. Dei uma torugada. torugada. Primeiro do programa. Sempre tem que ter. No seu universo, só tem um Homem-Aranha. E aí? Peter Parker. Todos os Homem-Aranhas, eles ficaram muito legais, todos os desenhos, porque a estética desse filme é espetacular. A gente tem que prosseguir pra isso aí. Que é como que esse filme é brilhante, não só como animação, né? Como desenho animado, de certa forma, mas como filme, porque de fato é um filme, não é um programa de TV ou algo assim, tem uma estrutura de filme. E como ele parece um quadrinho, né? Se você é de casa, se você já leu algum quadrinho, cara, esse filme você vai sentir que você tá realmente lendo um quadrinho, só que lendo um quadrinho em ação e é lindo, cara. Aquilo que, assim,
Sim, toda pessoa que, assim como eu, nunca conseguiu ler muitos HQs por qualquer motivo, consegue pegar toda aquela coisa que a galera que consegue ler sente lendo, você tá na tela, sabe? Tudo. As onomatopeias, os efeitos, tá tudo na tela. E, tipo, Toda a metalinguagem, o filme é muito fiel a isso. Fluido, muito maravilhoso. O filme é um desbunde visual, é uma coisa maravilhosa. É muito bom. Eu queria perguntar aos designers aí, que nós temos 3 aqui, né? Acerca de mim, né? E fake designer. É quase um designer aqui, um que na verdade é um impostor. Eu queria saber o que vocês viram no filme, que vocês, por exemplo, vocês aprenderam no curso, que vocês acharam muito curioso, que vocês repararam, assim, uma coisa diferente do... Eu achei que uma coisa, principalmente de filmes, assim, não no plano da animação, mas, assim, as jogadas de câmera, os quadros, assim, porque eles eram muito bem definidos, assim. Sim. Realmente você via, não sei se vocês viram, a respeito, assim, do primeiro plano, assim, plano americano. Sim. E isso, cara, muito bem feito através do filme, fora os efeitos visuais. E tem uma coisa que é muito legal, que eu já vi bastante videomaker falando, que é quando você tá com a câmera parada, você não deixa ela parada, ela tem um semi-movimento. E isso não tem nenhuma cena do filme que, em questão de plano, enquadramento, você fica desanimado, digamos assim, você fica carregado. É realmente uma coisa muito bem construída e fluida, né? Uma coisa que eu vi, por exemplo, ontem, eu vi o filme do Dragon Ball novo, né, o Dragon Ball Super Broly, e uma coisa que me incomodou, às vezes, quando tinha algumas cenas como filme, né, porque uma coisa é você ver uma série de TV. Mas quando você tá vendo um filme na tela grande, você começa a reparar aquelas questões um pouco mais técnicas. Então, por exemplo, às vezes tinham cenas que a animação estava totalmente parada. E eu entendo, animar deve ser muito difícil, fazer a quantidade de desenhos que tem que fazer. É difícil. Deve custar muito tempo pra você fazer um filme de 1h30. Mas mesmo assim, algumas horas o filme simplesmente ficava parado, tinha um desenho só que ficava na tela, ficava por uns quase 1 minuto, só o desenho, e aí às vezes era só uma boquinha que movimentava. Eu achava aquilo... Perdi bem-vindo ao anime. Isso é bem esse é o problema. mesmo, isso cara, me incomoda, essa estética me incomoda, mas o que eu gostei desse filme, do Homem-Aranha, é porque ele mescla um pouco aquela questão realmente do desenho, até um pouco 2D, tinham vários momentos que estavam em 2D, o desenho de quadrinhos mesmo, e algumas outras horas parecia um jogo da Telltale, que nem o Walking Dead. Maravilhoso. O que eu achei que... Melhor até que o jogo Melhor até. Não, é lindo o filme, e ele consegue mesclar bem. Você não sente uma transição agressiva entre o 2D e o 3D, digamos assim. É maravilhoso. Você acha que faz todo sentido. Apesar de eu ter conseguido perceber esses padrões, foi algo muito sutil e que eu gostei. Não incomodou. Uma coisa também que, como eles conseguiram botar, por exemplo, que o Porco-Aranha e o Noah, por exemplo, que eles têm traços muito diferentes do padrão, assim, eles conseguiram jogar todos os Homens-Aranha no mesmo gráfico, assim dizendo, que eles ficarem tudo... Duas linguagens totalmente diferentes sim. que conseguiram conversar. Não, três linguagens, até né? a menininha. A menininha, Ela é padrão anime também. Padrão anime, padrão anime, mas ela tem toda uma expressão, como eu concordo isso que o Afonso falou a respeito de anime, ou de séries de anime que não agradam muitas vezes porque não tem assim vários quadros, então você não vê muita movimentação, não é tão fluido. A aparência, as expressões faciais, isso vai incomodando, mas nesse filme é total um sucesso, assim. Eles estabeleceram uma estrutura e uma linguagem visual que dava pra você colocar qualquer coisa, você podia brincar com qualquer coisa, era um estilo autêntico, único, de certa forma, e que conseguia mesclar tudo isso. Então, de certa forma, apesar de você falou, o Noir e o Pork, eles têm estilos totalmente diferentes. A menininha japonesa, que eu esqueci o nome agora, todos os três têm estilos muito diferentes, mas que eles conseguem conversar justamente por ter um meio termo, um meio campo ali, que é um filme autêntico, é um filme divertido, e é um filme que tem uma linguagem simples até, tem um estilão simples, visual, não é muito... Não tem nenhuma cena, tem uma outra cena de explosão, que tem muitos elementos na tela, né, e cenas de ação, mas em geral, se você for ver, as coisas são até bem simples. Quadrinho, né, HQ. Tem o fundo padrão, digamos assim, e o movimento principal tá no enfoque, tá no personagem. E mesmo as cenas, eu não vou dar spoiler, mas tem uma cena X mais pro final do filme, que, tipo, realmente que deve ter dado um trabalho absurdo de fazer. Não, tem umas cenas porque lá que tem realmente... muita coisa na tela acontecendo ao mesmo
tempo. E, inclusive, eu ontem vi um trechinho de como foi feito o trailer, por exemplo. Aquela movimentação que tem do Homem-Aranha correndo pela cidade, ela foi feita em 3D. Não foi nem... apesar de, às vezes, parecer até um 2D ou algo mais desenhado, foi utilizado mesmo um 3D. Minha dúvida é realmente um como híbrido, foi né? o processo. É um Eles- híbrido, sim. eu tenho muita curiosidade em saber como que eles fizeram esse filme, porque... Tipo, tem a cidade é um grande elemento, um grande bonecão, entre aspas, e tem uma bolinha que é o Homem-Aranha, por exemplo. Ele faz a movimentação, aí depois que ele tem pronto a imagem do Homem-Aranha, ele só troca. E aí Essa- faz a movimentação. Essa é uma técnica comum, digamos assim, É. porque... É bastante uma comum. técnica bem comum. É uma das técnicas mais... É que assim, você fazer a troca de elementos, né, o swipe, facilita também na hora de você estar animando, porque é um processo muito pesado, por questão do computador e até em questão de tempo. Então você tem uma bolinha, por exemplo, que nem eu falei, e depois você ir acrescentando os outros elementos, você troca a bolinha pelo personagem, aí depois você troca o cenário pelo cenário com cor, aí você coloca a luz, aí você coloca backlight, aí você vai e mexe na sombra, aí você vai compondo depois, sabe? É porque geralmente filmes animados, né, animações, seja da Pixar ou de outros grandes estúdios que a gente vê, até outros tipos de animação, eu citei agora há pouco o Dragon Ball, eles ficam presos numa estruturinha visual, numa certa, então, por exemplo, é um 3D desse tipo, ou é um mais 2D, e raramente eles escapam disso aí, e eu senti que esse filme ele deu umas escapadas, como a gente falou antes, e eu realmente fiquei muito curioso se tinha uma base que eles conseguiram dar uma enganada, digamos assim, nos meus olhos, ou se eles realmente foram mudando os estilos ao longo das cenas. Eu não duvido que eles tenham mesclado, né, os estilos. Deve ter, esse pá tem até coisa feita em 2D brutão, tá ligado? Eu fiquei realmente muito impressionado pela qualidade da animação. Não é só um filme que, nos aspectos técnicos em geral, é ótimo, mas a pureza, digamos assim, né, da animação, tem umas horas que você sente uma fluidez que até parece um pouco um filme mesmo. Sim, tinha umas horas que eu esqueci que eu tava vendo uma animação, porque realmente é muito lindo. E o que você falou assim, quando você tá assistindo um filme da Pixar ou um filme da DreamWorks, você vê impresso ali na tela um padrão, né, uma estética própria deles. Que não é ruim. Que não é ruim. Ótimo, inclusive. Você enxerga quando o filme é da Pixar, ou estúdios Disney, ou você enxerga quando é um filme DreamWorks. É uma assinatura. É uma assinatura, exatamente essa era a palavra que eu tava procurando. E esse filme não tá nenhum nem outro, tipo, você não vê ele tentando nem copiar o que já tem no mercado. Ele realmente tá imprimindo uma estética nova, seguindo a questão, mesclando cartoon, mesclando HQ e mesclando uma coisa mais tradicional na animação. Eu não sei qual foi a história desse projeto do Aranhaverso, eu realmente também queria não. saber a história, porque se você for ver, é uma tentativa muito corajosa até, o que eles tentaram fazer e conseguiram, né, conseguiram concretizar, mas se você for ver, era uma promessa muito grande, que era fazer uma animação bastante, assim, Aranhaverso, bastante tá ligado? ambiciosa, né, um grande crossover, mas que ao mesmo tempo é um filme do Homem-Aranha, é uma estrutura de filme com desenho, com toda a estética de desenho animado, com a estrutura e a identidade visual do quadrinho, quer dizer, tem tantas camadas que deram certo, porque se não desse ia ficar uma grande bagunça. Tantos processos pra dar algum deles errado e estragar. Sim, e foi um filme autêntico, foi um filme original, foi um filme que realmente você sentia que era um filme do Homem-Aranha, e por isso que foi tão gostoso de ver. Eu nem sei quanto tempo esse filme teve, foi o que? Foi 1h53. Eu também não É. lembro. Foi só Se isso? você for checar aí. Nossa, eu senti que eu Passa aproveitei bem muito rápido. mais. Outras duas coisas que eu queria ver, bem curiosidade. Primeiro, eu gostaria de ver, porque ele tem tantas cores muito vívidas, né? A paleta de cores desse filme, que, cara, eu não sei nem definir, mesmo sendo lindo assim, como é que ficou. E, principalmente, a timeline, o trabalho que deu isso. Porque, às vezes eu falo com o Toru a respeito de quanto consome, já viu? O Vingadores, assim, como é que ficou a timeline, ou determinada série, filme, e a gente vê o quão complexo tá ali, assim, todos os canais de áudio e vídeo. E eu gostaria de ver como que ficou esse filme. Qualquer hora eles devem lançar aí, estarei aguardando, bem ansioso a respeito disso. E o artbook também, né? Quero. Também. E tá aí um que eu quero. Deve ser muito bom. No seu universo, só tem um Homem-Aranha. E aí? Peter Parker. E é legal porque esse filme, quando se fala de história, ele também conversa com todos os outros Homem-Aranhas que teve até agora. Sim. Sim. Se você for parar pra... Tiveram várias cenas que Referências. Oi? Teve várias Várias referências. Mas não só referências, Estampadas. a Lá no história, começo. não é só easter egg, que a gente gosta de tanto, né, que a gente, como a gente é fã, a gente adora easter egg. Mas às vezes tinham momentos que eu percebi assim, cara, isso daqui que eles estão falando, isso aqui aconteceu igualzinho no filme do Sam Raimi, ou tinha no filme do Espetacular, ou era o do Homecoming, quer dizer, tinham coisas lá que eram das histórias dos outros filmes. E eu achei isso muito legal, porque ele
ele foi um filme que ele não tentou... Ele sabia a inteligência do espectador. Eu acho que... Graças a Deus. Em nenhum momento ele subestimou a gente ou algo do tipo. Era o que eu ia falar. Quando você falou... Quando a gente tava falando a questão de colocar o universo e tal, eles não acreditaram que quem tava indo, que o espectador era burro, tá ligado? Que nunca tinha ouvido falar do Homem-Aranha. Não, e mesmo quem nunca ouviu falar Mas até como um filme separado, standalone, ele funciona muito funcionou bem. pra caramba, porque, tipo, ele conseguiu mostrar pra quem não conhece os personagens que estão sendo apresentados, ele conseguiu estabelecer a conexão deles muito bem, ele conseguiu imprimir digamos, o plot muito bem e finalizou muito bem. Tipo, ele fez tudo certinho, sabe? E você não fica em dúvida do que tá acontecendo, você entende. O que eu gostei muito, principalmente em relação aos personagens, foi como ele brinca com que tem uma tática não, mas quando você vai fazer um filme, o começo do filme é sempre o que eles chamam de exposição, né? Exposition. Que é justamente você mostrar um pouquinho do cenário, mostrar um pouquinho dos personagens e contextualizar o que é a história. É ambiental o que tá acontecendo. É a ambientação. E exposition, que eles chamam, né? É importante, principalmente, se bem feito, porque quando mal feito, o filme fica muito arrastado. E fica muito desnecessário. Às vezes tem isso, né? Filmes que às vezes ficam um tempão mostrando os personagens, você não quer saber, né? E esse filme, eu acho que ele funcionou justamente por isso, porque a exposição foi na mosca, né? Cada personagem ali, quando era apresentado, era uma apresentação curta, dinâmica, mas que pegava os elementos fundamentais de cada personagem. Então, por exemplo, começa falando do Miles Morales, como é que ele é? Aquela primeira cena dele ouvindo música e tal, né? Já mostra um pouquinho da personalidade dele, andando na rua, aí depois aparece o pai dele, que é um pai meio, que ele tenta ser companheiro. Protetor demais, até. Ele tenta ser protetor, mas ele também não consegue direito dialogar com o filho, que é uma coisa comum, mas que no filme não ficou tão clichêzinho assim, até que funcionou. Também o tio dele, uma cena só, o tio dele, você já entendia quem era o tio dele, o estilão dele. Os outros personagens também, a Gwen, você precisou de 2 cenas pra entender a personagem dela com perfeição. E os outros Peter Parkers também, você não precisava de muito. Então isso foi isso que eu gostei nesse filme. Ele não precisou ter tanta exposição, mas quando tinha era muito gostoso e era recompensatório. Eu acho que a palavra desse filme é recompensatório. Você entra com uma certa expectativa. Eu não sei qual que era exatamente a expectativa que vocês tinham, mas o que eu tinha era um filme divertido que tivesse muitas camadas interessantes do Homem-Aranha. E foi exatamente isso que a gente viu e mais, porque eu fiquei muito satisfeito com esse filme. Eu também. Cara, eu entrei no cinema com expectativas moderadas, porque eu nunca mais vou entrar no cinema com expectativas altas, pra ser bem sincero. Sei lá, eu tava com expectativa alta pro Queen, mas eu fui depois que eu já tinha perdido as expectativas, tá ligado? Depois que já tinha passado muito tempo, eu vi no final do ano. O que ajudou do Aranhaverso é que tá em 99 no Rotten, umas coisas assim, né? Você fica otimista. E eu não ouvi uma pessoa falando mal. Do Bohemian Rhapsody eu já tinha ouvido gente falando mal, sabe? Nem tem otário. Gente chata. É gente chata. Mas não vem ao caso. O Jeremy Jans, eu não sei se você conhece esse canal no YouTube, mas ele é muito bom. Ele não só ele falou que esse filme é perfeito, assim, ele é tecnicamente perfeito, que eu concordo com ele, mas ele elegeu o melhor filme do ano passado. Na minha opinião também foi. O Bohemian Rhapsody foi o melhor. Não, eu não tô falando do Bohemian, eu tô falando do... Eu imaginei mesmo. Homem-Aranha. No meio do caminho. O Bohemian é muito bom também. Ele tá no top 10. Só que como a gente viu, mesmo o Bohemian tendo as suas coisas, ele tem certas falhas. O Homem-Aranha não tem aquela falha. Ele deve ter uma falha, mas você tem que assistir. Se você quer achar algo ruim, você tem que ir muito atrás. Muitas vezes. Cavar, né, cara? É aquilo. O filme... Cara, desculpa, mas o filme do Aquaman, você mesmo não querendo... Estamos aí numa zona perigosa. Não, a gente vai entrar em polêmicas. Mesmo... Marvel maior DC. Mesmo você entendo com a maior boa vontade do mundo, você vai sair de lá incomodado com 2 ou 3 coisas. Se você vai com as expectativas moderadas pra assistir, você sai de lá com metade do filme falando, é uma bosta, só tem 3 cenas boas. Cara, não dá pra você entregar um negócio assim. Olha o que foi entregue pra gente agora no... Você tá ouvindo isso? Você tá ouvindo os comentários chegando aí, né? Foda-se, pode vir, eu aguento. O Homem-Aranha no Aranhaverso, cara, você não tem o que criticar. E se você tiver, você tem que ir muito atrás, como vocês acabaram de falar. Sabe um negócio que a gente ainda não elogiou, que precisa ser elogiado? Trilha sonora. Trilha sonora muito boa. Muito boa. E faz ainda a referência, porque eu não lembro, tem uma música do Chance the Rapper na trilha, eu porque não lembro. Tem ainda pôster e também de coisas da trilha. Tem uma foto do The Weeknd, só que ao invés de ser Starboy, tipo, é a capa do Starboy, só que tem alguma outra coisa escrita que eu não lembro. É que é legal que você faz a conexão que o Miles ouviria algo do tipo. Então é uma coisa interessante. E eu ainda queria puxar, a gente acabou vendo a primeira vez hoje, eu, Afonso, o Torugo, mas o Pedro ele já tinha visto uma vez. Você que viu uma segunda vez, assim, você mesmo vendo mais uma vez, você conseguiu notar alguma coisa que te perturbou ou que atrapalhou? Nossa, tão bom, cara.
Ou até melhorou a experiência do que a primeira vez. Assim, todo filme eu acho que quando você vê pela uma segunda vez, você vê com outros olhos. E você começa a reparar detalhes que você não tinha visto antes. E nesse filme, tipo, normalmente você acha alguma coisa ruim. Mas nesse filme não tem que achar ruim, cara. É tudo maravilhoso. A única coisa que você repara são pequenas coisas. Tipo, explosões que aparecem em algumas coisas. Ou você linka, tipo, nossa, isso realmente Eu não tinha podia relacionado acontecer. isso nisso. Tipo, nossa, vendo o que ele tá fazendo, ele podia fazer isso mesmo lá na frente. Faz sentido o que ele fez. Voltando a falar de trilha sonora, porque eu acho que realmente a gente precisa citar. Não sei vocês, mas me lembrou um pouco Creed, do alguma... Cheguei a ver, mas Lembrou. passo Eu pra assisti vocês. Creed. Você viu Creed? Eu vi Creed. Lembra um pouquinho, né? Lembro. Alguns momentos. E eu gostei que a trilha sonora, porque às vezes eles colocam, em alguns filmes, às vezes, eles colocam músicas do tipo Hypnotize, do Notorious Big, e não combina muito com a cena, com os personagens. Ele só coloca pra ficar legal ou ficar lá. Às vezes algumas músicas, elas não tem nada a ver com a ambientação, mas eles colocam meio que por estilo, ou pra tentar criar uma personalidade pros personagens que não existe. E eu acho que esse filme combinou certinho. Você consegue ouvir as músicas que o Miles Morales tá ouvindo, e você pensa, ele é assim mesmo. Ele é assim mesmo. Ele é assim mesmo. E todos os personagens, eles têm, de certa forma, aparece uma musiquinha no fundo que também combina. Então, Combina, sim. cara, perfeito. São Realmente. cada um deles tem o seu próprio estilo e você percebe muito isso assistindo. Você percebe, você sente como é a vibe do Eu queria personagem. ver esse filme em inglês também. Eu tava curioso com isso, porque a gente viu Eu fiquei dublado. curioso também pra assistir legendado, Eu assisti porque tem as o duas Charles vezes dublado. Gambino. Só que a gente ia falar a Tem- respeito tem de muita dublagem, gente. que talvez estaria ruim, é uma coisa que eu não achei. Também não vou botar A dublagem tá muito boa. crítica nisso, que a gente ficou... Eu talvez... vi, teve E eu uma ou achei duas uma boa cenas. dublagem, assim, como você falou, uma ou duas cenas que talvez um detalhe ou outro, mas eu achei uma dublagem Eu satisfatória. percebi que a dublagem tava boa na primeira cena do carro do pai do policial, né? Aquela primeira cena, aquele primeiro diálogo deles, eu achei a dublagem muito boa. Achei que realmente parecia... Tava melhor do que seria num filme, inclusive. Isso foi legal, porque no final das contas eu senti que... Às vezes eu me pergunto se a animação deveria ser live action, ou se live action poderia ser outra coisa, tipo uma série, né? Um filme poderia ser série. E eu saí pensando, faz sentido ter sido desenho. Eu acho que até foi bom eles terem feito algo sem tanto apoio, digamos assim, dos estúdios, porque ter sido desenho foi fiel e foi de altíssima qualidade. Sim. Muito fiel, né? E conversou também, Gráfico. porque eu acho que se fosse em filme, talvez não teria o mesmo visual de quadrinhos. Porque como você tem, o Batman Begins me remete muito a quadrinhos. Mas não me remete porque são cenas de quadrinhos, é porque tem coisas da ambientação dos quadrinhos que eles conseguiram adaptar. E aqui eu não senti que foi adaptação, aqui eu senti que foi meio que exportaram mesmo. Conseguiram. Sim, conseguiram. É aquele negócio, eles não fizeram uma adaptação da obra, eles não fizeram uma obra separada. Eles pegaram a obra e fizeram igual, animado. Eles traduziram perfeitamente. Traduziram exatamente. E cara, é um filme bom e ponto, sabe? Tipo, não tem o que pôr nem tirar, sabe? Assim, eu acho que nos últimos... Fácil, desde Um Lugar Silencioso eu não vejo um filme que eu saia do cinema pensando, tá aí um filme... Não, mentira, Um Lugar Silencioso tem algumas coisinhas. O final me incomodou, umas falhas, né? Mas assim, Tem uma outra coisinha. é essa sensação, sabe? Que você sai e fala, eu vi um filme muito satisfatório. Eu acho que é isso infinito. mesmo. Porque a gente até Não, mesmo assim eu acho erros É ali. diferente. Pera, qual filme que você falou? Guerra Infinita. De que eu diferente. gosto mais, até, talvez, ou mas eu achei tanto quanto. Mas ali eu vi erros. E nesse filme eu não vi Muito erros. difícil, É, cara, muito difícil. E o que eu falei antes de ser recompensatório é porque esse filme, além dele ter uma história muito boa, os personagens são legais, ele, por exemplo, meu querido amigo aqui, o Pedro, ele gosta muito de Detona Ralph. Eu, pessoalmente, não acho o primeiro Detona Ralph tão bom. A minha maior crítica a isso é porque eu acho que ele se sustenta muito em easter eggs, em fanservice e tal, e a história, o conteúdo dele é meio... Um lugar... Não tem muito ali, não é muito interessante. Jogador número 1 mandou um abraço. Eu gosto de jogador número o um. próprio Detona Ralph 2 que a gente viu, né, o Ralph quebrando a internet, né, o Wi-Fi Ralph, foi um filme muito legal, mas que eu também senti um pouquinho isso. Nesse não, eu senti que a história em si se sustenta perfeitamente, os personagens são ótimos, toda a ambientação, trilha sonora, tudo muito bem, mas ele também te dá coisas além, ele te dá cenas interessantes, a cena pós-créditos, meu Deus. Sensacional. A Nossa, cena pós-crédito. a gente tinha até falado, a gente falou, nossa, imagina se aparece essa cena, e teve. Teve. Tô te falando, se você for no cinema, fica até o último minuto final. porque Vale vale a a pena. A primeira cena pós-créditos é pra você chorar e a segunda é pra você rir. A primeira arrepia. Você fica arrepiado durante o filme, cara, porque eu fiquei O filme todo. a cena que não é spoiler. Mas vocês já sabem, porque o que as pessoas já sabem não é exatamente spoiler, mas a cena em que o Miles Morales de fato se torna o Homem-Aranha
Cara, eu fiquei arrepiado. Eu fiquei sem conseguir falar uma palavra, porque tava incrível aquela cena. Só de falar eu já tô arrepiado. Nossa, aquela cena foi ótima. É só rapidinho, você citou o Detona Ralph e a história do Detona Ralph é um plano de fundo pra passar uma mensagem. Porque a mensagem que eles queriam passar no início, eles conseguiram passar. Só que por exemplo, se você tem um filme que só serve pra passar uma mensagem, assim, você vai entender a mensagem, você vai gostar da mensagem, só que você não vai ter nem vontade de assistir de novo, Mas sabe? a minha crítica aí, não vamos falar de Detona Ralph, porque apesar de ser um bom filme, não é pra isso que a gente tá aqui, mas... Sim. O que eu acho que foi o problema é porque os easter eggs roubaram a cena. Ah, tá. Da história, da narrativa, da questão principal. Eu não achei Eu isso senti- também, não. Não acho não. As pessoas lembram mais de quê? As pessoas lembram do Sonic e do Diablo ou lembram mais da história em si? Vou lembrar mais das No das dois, princesas. Bastante do Sonic. Das Cara, princesas. o 2 a gente vai lembrar das Eu princesas entendi, mais que da história. É, isso é verdade. Enquanto do Não, então, mas é isso que eu tô falando. esse filme do Homem-Aranha, eu vou lembrar dos dois. Eu vou lembrar De da tudo. história e eu também Os vou lembrar como me personagens. divertir com os bônus. E inclusive a mensagem que é passada durante todo o filme, a questão da jornada do herói, novamente Sim, repetida padrão. e de uma forma. E a forma como foi executada no meio toda essa loucura foi muito boa. Então, tipo, Foi eles fluido. conseguiram passar a mensagem, conseguiram entregar um filme bom que você não fica desvirtuoso em algum momento. E ao contrário do Detona Ralph, que tem uma mensagem bacana, mas que, né, como você falou, pecou porque outras coisas que Ficou não é o flertando muito principal. com fanservice e não com o que realmente importa. Sim, o principal a gente não vai Aqueles lembrar a longo bolos que a prazo. parte que o recheio não, mas que por exemplo, a parte de cima, né, que tem, sei lá, o Glacê, essas coisas. o glacê é mais gostoso que o recheio. bolo em si, Uhum. né? Eu acho que esse foi o problema com o Detona Ralph, que esse filme não teve. Esse filme foi inteiro ótimo. Sim. Ainda tinha o recheio, tinha, né? Vamos começar a falar de Tudo, comida pra tudo. ficar com fome. E É um eu bolo gost- do Cake Boss. Por Sim, dentro, por fora é bonito e bom. exato. E eu acho que, pra complementar, o que eu achei esse filme espetacular, o que eu espero realmente que esse filme dê certo. Eu quero que esse filme dê certo por um motivo bem simples. Eu acho que esse filme foi importante justamente porque, por muito tempo, a Marvel e as outras empresas que ajudam, né, a escrever essa história do Homem-Aranha, elas têm muito. tentado empurrar o Miles Morales, que eu sinto que eles não estão conseguindo. Eles têm muita dificuldade de desassociar o Homem-Aranha do Peter Parker pra colocar o Miles Morales no lugar. Até mesmo a Gwen, né? É muito difícil. A Gwen eles estão conseguindo até, de certa forma. Mas O momento é Miles propício Morales, pra Gwen. O momento que eles começaram a incluir a Gwen foi um momento muito propício, que foi o momento que começou Você tá falando ter do o barulho. filme? Não, tô falando no geral, que você tava falando. Ah, sim, eu acho que a Emma Stone como Gwen foi um twist, porque muita gente hoje em dia não liga pra Mary Jane e acha a Gwen muito mais legal, sim. que ela é muito mais legal. É, eu tava muito. falando mais ela como Mulher-Aranha, tá ligado? Também é legal. Quando começaram Gwen-Aranha. a incluir... Hã? Gwen Aranha. Gwen-Aranha. Mulher-Aranha acho que esse é o nome certo. É Gwenda que ela Mulher falou no Aranha é filme, né? outra. É outra? É outra. Olha só. Mas eu achei Veste muito vermelho legal e tal. que Verdade. por muito tempo havia uma dificuldade de fazer o Miles Morales ser algo além do cara do desenho, ou um cara que é engraçadinho nos quadrinhos, que as pessoas não conhecem muito, porque o Peter Parker é o Peter Parker. E eu torço pra esse filme dar muito certo, porque ele meio que ele fechou um pouquinho da história do legado do Peter Parker, ele meio que empurrou o Miles Morales. Algo que a gente tem que ainda ver no universo cinematográfico, o que é muito provável que aconteça, já que o Donald Glover, né, o Childish Gambino, ele aparece no primeiro filme. Pra quem não sabe, no primeiro filme ele faz o personagem do tio do Miles Morales no filme. Sim, do Homem-Aranha, né? O Aaron é algo muito sutil no filme, que aqui não é nada sutil. Mas eu gostei muito porque o Miles, ele não só ele é um personagem muito legal, mas eu acho que ele é até um pouco mais, você consegue ele é até mais, você consegue se conectar mais com ele do que com o Peter Parker, eu não sei vocês. Eu achei eu fiquei Bem mais, mais. bem Sim, mais, bem verdade. mais. O Peter Parker, eu acho que porque ele foi mal traduzido nos filmes em geral. Porque, por exemplo, no primeiro, o Tobey Maguire, ele era legalzinho, mas ele era um cara meio loser, né? Ele trazia uma ótica meio que do perdedor virando Homem-Aranha. Aí depois... E não era um loser que você conseguia ter a empatia suficiente pra ficar imerso na história. E aí depois o Andrew Garfield chegou, ele fez um excelente papel, na minha opinião. Eu acho que realmente ele foi ótimo Homem-Aranha, porque ele trazia aquela confiança e tal. Mas honestamente, o Andrew Garfield ser um Homem-Aranha é meio sacanagem, né, cara? Tipo... Ele é bonito, ele é galã demais. isso. Ele é Não bad faz boy sentido. demais pra ser o Homem-Aranha. Exato. Bad Boy não. Não, Bad Boy não. Esse era o problema ele dele. Ele é B10 demais. Eu achava ele um Homem-Aranha muito bom, mas com Peter Parker... Mas meio forçado, justamente não, por isso. não é o Peter Parker. Não, E ele tinha o quê? 26 anos pra fazer um moleque de 16? Era muito esquisito. Por aí. É, e a Emma Stone também, apesar dela ser uma ótima atriz,
minha favorita. Ela, apesar disso, apesar de serem muito bons, não conectava Não muito, não fazia entregaram. tanto sentido. E esse último do Tom Holland, eu acho que ele também tá muito legal, mas ele ainda não é exatamente o Peter Parker, ele ainda é um cara que, se você for ver, esse filme meio que mostra o Peter Parker sendo Peter Parker, que é um sim. cara mais... Ele não é exatamente um cara de muito sucesso na vida pessoal e tal, mas ele é um cara meio solto quando ele tá com o Homem-Aranha, ele fica mais confiante, algo que eu acho que nos filmes eles ainda não conseguiram traduzir 100%, levar 100%, e nesse filme eu senti isso, né? Mas mesmo assim, esse personagem não é tão... Você não consegue se conectar tanto com ele quanto o Miles Morales, que é um garoto plenamente normal, até... Ele realmente é normal, e você gosta dele, e até por ele ser de minoria, de grupos de minoria, digamos assim, ele fica mais fácil até de se conectar. Então por isso que eu acho que é muito legal, e é muito importante esse filme ser bom, porque é uma passada do bastão do Peter Parker pro Miles Morales. Sim, Eu espero que isso prossiga. continue, exatamente. E que isso é uma coisa que acontece bastante nas animações, né? Que no desenho, tipo, que passam na Disney XD, por exemplo, que sempre tem a animação do Homem-Aranha. E eles sempre mostram, tanto o Miles quanto a Gwen, eles sempre mostram esse universo do Homem-Aranha inteiro, mas, tipo, é uma coisa que no cinema eles nunca conseguem colocar. E daí nesse filme eles conseguiram colocar, como você disse, né? Área de spoilers. Aviso. Ó, se você quiser pular para o final, onde vamos dar recados, coisas do gênero e não ter spoilers, que agora começa a parte de spoilers se não ficou claro, né? Você vai pular para o seguinte minuto. 1h06. Primeiro, qual é o Homem-Aranha que vocês mais gostaram do filme? O que simbolizam vocês? Gostaria de perguntar isso. O meu foi o 2099, que aparece no final e rouba a cena. É isso aí, começou agora a área de spoilers. Você foi avisado, se você tomar algum spoiler não é culpa sua. Não é culpa nossa, é culpa sua. Isso. Pera. É, você falou que não era É. culpa do É cara. culpa sua. Não nossa. É Eu, isso. eu acabei tomando um spoiler do meio do filme Porque sem você querer. é um otário. Mandou Ele ficar no quis celular abrir o durante Ele o quis filme. pesquisar Porque o eu sou daqueles personagem caras no que meio eu do gosto de filme. pesquisar, às vezes, o ator e tal. Eu acabei tomando Famoso spoiler. Não, ansioso. não mexe no celular. Apreciei que o filme é muito bom, cara. Felizmente, se ele deu 10 de 10, foi uma coisa que abalou. Eu sinto que se eu não tivesse tido esse spoiler... eu Pode ficaria- contar o que você fez. Eu vou aqui já avisar que pra quem já viu o filme na zona de spoilers, eu vou mandar um spoiler grande aqui. O tio do Miles Morales é um dos vilões. É o Gatuno. Sim. Ele morre. Vocês viram essa construção acontecendo? Mais ou menos. Eu achei Depois de eu ver a segunda vez, eu comecei a perceber. Ah, tá. Então, assim. Porque eu olhei com Eu- outros eu olhos, para- já sabendo, Sim. eu percebi. Nossa, Então, faz sentido. Mas quando eles falam que ele é o Gatuno, aí eu vou começando a fazer as sinapses e Sim, vou, sim. vou percebendo. Mas até o momento eu não tinha me ligado. Eu também não tinha me ligado. Tanto aquela questão de tipo, eu peguei um trampo de de engenheiro aqui, Ah, né? Que ele sim. leva ele pra aquele lugar É, lá pra ele pichar. A única coisa que eu acho que essa cena poderia ter sido melhor, que é a revelação, poderia ter talvez sido um pouco, por exemplo, o fato dele já estar na casa e o tio dele entra fantasiado de Gatuno, eu acho que poderia ter sido um pouquinho diferente. Talvez ele tivesse, talvez um pouquinho mais misterioso. Acho que isso que poderia, é a única coisa que essa cena poderia ter construído melhor, digamos assim. Mas de resto, eu realmente achei que foi bem construído até. Sim. O que me faz pensar como é que eles vão adaptar isso aí no cinema, porque a gente já teve... Já o foi no personagem. cinema. Não, mas como que digamos assim, no live action, no próximo Homem-Aranha do Tom Holland, como que eles vão pegar o Donald Glover e transformar como Gatuno? A gente Se ainda é que não vão sabe fazer. se eles vão fazer isso, né? Então. Acho que é uma coisa que eles vão Homem-Aranha, fazer, eles já falaram que que vai vai ser. ser o cara com o aquário na cabeça lá, esqueci o nome dele, o Mistério. vilão. O mistério, eu gosto do mistério. Gyllenhaal. Vai ser Gosto, muito bom. gosto. O que me faz pensar que vai demorar ainda é porque o próprio personagem do Aaron Davis no filme, ele ainda é meio jovem, como ele é o Donald Glover, ele meio que age como jovem mesmo, né? Então provavelmente vai demorar um pouquinho. E aí, tipo, entra toda a questão do Miles ser novo e o Homem-Aranha acabou de chegar no universo da Marvel, então eles podem deixar o Miles pra talvez uma fase 4, fase 5 do universo da Marvel. Se pá, vai ser quando realmente já daqui a uns, sei lá, uns enjoado, 6, né? 7 anos, talvez. Eu colocaria mais ou menos essa conta Essa mesmo. faixa de tempo. Porque Fase 4, acho que não é o Tom Holland chegou agora, né? Holland. Tom Holland. É ele o mesmo. Tom Holland. Ele chegou, tem nem 3 anos direito, né? Tem 2 anos. Então. 2017. Mas Cara. ele apareceu no filme lá do... No Guerra Civil. do Guerra Civil, foi em 2000. Mas 16. mas mesmo assim, tipo, ele tá muito recente ainda no universo. É, eu acho que vai ele ter teve um mais filme. um filme confirmado. Vai ter mais 2. 2 confirmados?
confirmado? confirmado, mas rumores do... Rumor dos... então. É o Far From Home. Mas eu acho Não, que... esse é o próximo. Mas Sim. vai ter, será que um reboot ou vai ser uma Não. apresentação? Não, eu acho que vai Não, ser, vai ser sutil mesmo. É, Sim. bem direto. Tá. Eles têm muito conteúdo pra precisar fazer reboot. Sim. Eu comecei... Não, reboot que eu digo é tipo... Vamos supor que eles aparecessem agora com o Thanos, tá ligado? Dar uma finalização pra aquele e aí apresentar o Morales. Não, acho que Não, é, acho que é muito não, né? forçado. Mas o que eu acho curioso é que agora a gente vai ter meio que 3 universos com Homens-Aranhas. Vai ser o Marvel UCM Cinematic, padrão. o MCU, que é onde tem o Tom Holland. Pau no seu cu. Vai ter o Aranha Verso com esse filme, porque vai ter continuação. Ele meio que... Eu tenho quase certeza que vai ter continuação. Sim, sem Ou dúvida. não. É, porque o final daí ele cai, sem hein? dúvida não. Eu não acho que precisa. Eu não tenho Eu acho que certeza do que pode acontecer Eu com quero. esse filme por causa do Venom. Não sei, Eu quero como a gente muito falou um que ele filme do fecha Homem-Aranha. muito bem, eu desejaria um novo, mas eu tenho medo desse novo. Tragar. É. E se colocassem o Venom pra lutar contra ele? Eu acho que seria uma coisa legal. Assim, a introdução de novos vilões é ótimo, mas assim, é como a gente falou, ele pode ser tão bom quanto, mas quando você tá lá no topo, você tem que pegar e inovar. É. Ou você vive o suficiente pra virar vilão, ou você morre como Não sei. herói. Mas eu acho que eles vão fazer uma brincadeira legal, porque enquanto esse filme foi uma brincadeira com dimensões, eu acho que o próximo pode ser com Viagem no Tempo, justamente por ter o 2099. É, pode ser. Então as pontes não vão ser dimensões, que nem foi nesse filme, que foi como que os personagens de diferentes dimensões conversavam. Mas acho que vai ser em relação a linhas temporais. E Eu a acho cena que aí- pós-crédito, acho que puxa, né, pra uma continuação. Então podemos ter vilões antigos ou futuros aparecendo. Então por isso que eu acho que o próximo pode ser muito bom. E o Fisk só foi preso. Isso não quer dizer Não, nada, né? Sim, e a cena pós-crédito só reforça a ideia. Eu acredito que vai ter um 2 sim. Mas ele não vai voltar como vilão, eu acho que não. Não, a Marvel, pelo menos no cinema, ela não costuma reutilizar vilão. Não, tá certo. Não, Não tem revanche. Ou eles matam, ou eles prendem. E eu gostei que colocaram o mesmo dublador que usaram na série. Sim. O dublador do... Sim, agora você citando, é verdade. Do Rei do Crime é o mesmo dublador que tá no Verdade. cinema. Exatamente mesmo. Tem um Cinema episódio ou não, outro que eu no acabei Demolidor. assistindo dublado e, cara, eu gosto bom quando eles muito fazem dessa O voz. terceiro universo seria o do Venom, mas que o universo do Venom não tem Venom. exatamente o Homem-Aranha, mas que eles vão tentar fazer alguma É coisa. citado, né? Então, o Venom a gente não sabe se ele tá ou não. Não tá no mesmo universo, com certeza, mas, tipo, o pós-crédito do Venom foi uma cena do filme do Homem-Aranha Verso. Então, não dá pra entender muito bem. É que os dois são Sony, né? É, Aí eles então, queriam puxar a talvez eles galera que já possam- tava no cinema pra ir assistir esse. Mas o Venom, inevitavelmente, ele vai acabar esbarrando em séries. Alguma em- coisa. em Ou ele coisas pode do ir pro Homem-Aranha. universo cinematográfico da Marvel. Exato, ou ele vai brincar de Gotham, ou ele vai de fato entrar com o Homem-Aranha. O que vai ser esquisito, que pode ter os vilões do Homem-Aranha. Mas aí a pergunta que fica é: o que eles fariam com isso? E se eles vão tentar relacionar de alguma forma com o novo Aranha-Verso que Sim. foi estabelecido nesse filme. Porque o que eu quero ver agora é o Aranha-Verso ser bem estabelecido. Sim. Ter, sei lá, uns 2, 3 filmes muito bons com essa identidade, esse estilo. O que eu acho que tá fazendo falta nesse programa aqui é ter alguém que já leu os HQs do Morales, Sim. pra saber os vilões que são deles, essas Eu coisas. só li do 2099 aí. Ah, então- Eu só sei do começo lá que o Miles ele não é do universo padrão, que é o 616 da Marvel. Ele é de um outro universo. Ultimate. E depois. É isso, ele é do Ultimate? Sim. Aí, depois da Guerra Secreta, se eu não me engano, não é Guerra, da Guerra Secretas, que os mundos eles se dividem lá, aí o Miles vai pro universo padrão e tem alguns vilões que são meio diferentes. Tanto que no filme tem a Doutora Octopus, né? Foi uma coisa que eu no normal gostei. É o Doutor Octopus. E o Foi bem Duende inesperado Verde. aquilo. Eu realmente. muito. Eu não Foi. esperava. Foi muito. aquilo mesmo. Tanto é que na hora eu perguntei pro Pedro, mas me explica aí, por que é pelos universos, né? É, O que eu Gostei. pensei o agora. Duende Verde, que o Duende Verde desse universo, É um ele é monstro. É o gigantão que eu e ia tal, falar. e do normal ele é mais humanoide. Será que talvez no próximo eles podem brincar com o Duende Verde de maneira diferente? Puta, eu tô Ele cansado de Duende Verde. Ele morreu. Tira. Pra mim já não, deu a cota. diferente. Como tá. assim? Ah, tive uma ideia. Tive uma ideia. Sony, faz o Craven, o... Ah, não gosto do Craven. Ah, vá Caçador. merda, cara. Quem que é o Craven? Ele é um caçador. O Caçador, O Caçador. que é o que derrota o Homem-Aranha. verdade. Caça o Então, Homem-Aranha. excelente, cara. Puta, eu acho ele muito Eu gosto ridículo. dele. Sei lá, Ele eu me sou lembra maior muito fã do dele. Draven. Eu tenho certeza Ah, que a Riot verdade. se inspirou nele. Sim. Quem? A Riot. Que é a criadora empresa do do League of Ela tem um Legends. personagem que é Igual, a cara, igual. idêntico ao Craven. Ele chama Draven. Não, e a melhor coisa foi que o Pedro... Você falou que ela se inspirou no Craven? É, com certeza. Graças a Deus, né? Não, ela não falou o contrário. Não, relaxa. Mas eu acho que seria legal, cara, um vilão, porque o Wilson Fisk, eu estranhei quando ele começou, quando ele realmente foi o vilão do filme, eu fiquei, eu não sei como é que vai funcionar isso aqui, vamos ver. Mas funcionou bem, deu pra ser um bom vilão. É que ele é um vilão meio genérico, né? Não só do Demolidor, mas ele aparece no Homem-Aranha. Ele É aquele lugar. vilão que aparece e faz os crossovers na série, assim, e funciona, no geral. Mas eu acho que seria muito interessante ver um Craven no Aranha-Verso, hein? Não sei Eu você. acho que eles Um Craven poderiam- futurista, que nem 2099. Eles poderiam guardar o Craven, acho que pro universo
cinematográfico. Eu tenho acho que medo ele de ficava legal. cagar igual o Deadpool 2. Que o O jogo foi ruim? Eu não achei Deadpool 2 não, ruim. eu achei o que deu uma cagada. Sei lá, tipo, a história do primeiro eu achei melhor do que a do segundo, sabe? Eles terem colocado o Cable, pensando agora... Agora não, já faz um tempo. Depois que eu vi o filme, eu comecei a processar e eu vi que eu não gostei tanto desse filme. E eu sinto que eu tenho medo que isso aconteça colocando o caçador na animação. Vai dar uma estragada. Você acha que Não vai sei. ser um personagem parecido, né? Vai ser um personagem que eu quero algo diferente, sabe? Que esse Aranhaverso entregou um filme diferente pra gente. Tem que continuar nessa pegada, sabe? Um vilão menos explorado, uma coisa que cause um impacto tal qual o primeiro filme. Justiceiro? Justiceiro 2099? Existe. Sim, eu sei. Olha, aí seria legal, mas ainda não é o que eu quero, É sabe? isso que eu queria perguntar. Se vocês fossem colocar um vilão grande, mas ainda não explorado, quem vocês colocariam? Em qualquer lugar ou nesse filme em específico? Em ambas situações. O Monstro do Pântano, que é... Ah, não, O Abominável? Não, esquece. Eu confundi. É o Tem o Monstro do Pântano também. Tem o Monstro... É que é um Tem vilão... o Drácula também. Drácula. O Mephisto, eu acho que é um vilão. Mephisto é um vilão muito foda colocar. que dá pra explorar. Dá pra explorar muito, porque eles colocaram o Dormammu no filme do Doutor Estranho lá. Colocar ainda a aparência assim do inferno. O Da hora. Mordo, o universo místico da Marvel é uma coisa que eles não exploraram muito em nenhum Sabe filme. quem falta Sim, também? aqui aquele Galactus lá, foda-se. Né? A gente Ele não é precisa- cósmico, ele não é místico. Não, sim, Místico, mas além disso, velho. A única coisa mística, assim, que teve foi a Feiticeira Escarlate no UCM e o Motoqueiro Fantasma na série O do... Mephisto, no caso, seria nesse Agents of lado, Shield. nesse lado místico. Sim, Eu ia falar do Galactus, cara. Eu quero muito ver um bom Galactus. Bom Galactus. sim. Pra colocar os Eternos também, pra dar uma bela de uma Que vai ter o salada, filme do vai ser- Eternos, Vai ser confirmado. muito louco. Como é que é o nome do que tem na DC, que é o vilão do Batman, que é o Monstro do Pântano? O Monstro do Pântano. Não, tem outro nome. outro nome, É o do Marvel, da Marvel. Não é esse o nome mesmo dele? Não, tem um outro nome. Não, é esse é o outro da nome. Marvel. É o da Marvel, né? O Monstro É, do então eu Pântano, acho que o tá Monstro do falando? Pântano seria uma boa, Ou é da porque... DC? Acho que os dois têm o mesmo personagem pensando. Não, é o mesmo personagem, Não duvido. só que só muda o... É normal. o nome. É que nem o... Capitão Marvel, que é exatamente o o que eu ia Shazam. falar. É a mesma coisa. Shazam, cara. Seria tipo uma espécie de... Acho que, sei lá, eu tô sentindo falta de ver alguma coisa realmente mística no cinema, com super-herói. Eu acho que seria legal. Que eles não Que colocaram tipo de isso místico? em nenhum universo. Nem no UCM, nem em animação, nem em série Sim. de desenho animado. É, Eles o Doutor colocam essas Estranho coisas. até toca, mas não vai, sabe? Você perguntou que estilo de vilão e tal. Eu queria algo realmente, tipo, místico real, tipo, algo meio demoníaco até, se pá, sabe? O Drácula, É. o Lobisomem também Que, é da, que da puxa essas Marvel. histórias clássicas, inclusive, que são as bases pros vilões, por exemplo. Acho que seria legal. Surfista prateado. Não é um vilão, mas eu adoraria ver Seria um filme legal. também. Um filme Um dele filme- eu achava digno. Ah, Um filme dele... estilo- animação? Em animação. Em animação ia ser legal, hein? Não sei, mas talvez. Mas eu queria muito ver um filme dele, estilo Logan. Sim, sim. Acho que ia pegar bem. Outra pegada. Ou um filme até meio de sci-fi, uma coisa meio... Outro gênero, sem ser super-herói. Uhum. Quem eu acho que tá precisando de um filme tipo Logan é o Batman. Já deu essas histórias que a gente tá vendo no cinema aí. Eu acho que o Batman Você pode tinha que ver acabar. Batman Begins, cara. Tem muito Batman já tá super explorado demais. Eles Pode tinham ficar que uns focar 5 em anos outra sem, né? pessoa. Eles tinham que focar em outra... A É, DC tem Shazam, tanto cara. super-herói, pra que apostar tanto no Batman? Sabe um cara que a gente esqueceu de falar aqui? O Dr. Doom. Doutor Doom. Doomsday, né? Não, Dr. Não? Doom. Que ele tá no... Aqui, ó, cadê? Dr. Destino. Sim. Eu acho que Victor Von Doom, ele Isso, poderia ser Victor um Von ótimo Doom. vilão pra uma continuação. Mas eu acho que pra eles colocarem eles, tem que primeiro colocar o Quarteto Fantástico. E fazer um outro filme do Quarteto Fantástico, eu não sei se Com eles vão querer Homem-Aranha, fazer isso. aquela crossover com Homem-Aranha. Também não acho uma coisa Eu não muito acho que cedo. eles vão querer fazer tão sabe cedo que eu o acho que Quarteto pode Fantástico de acontecer? novo. Eles, eu não sei como, mas incluírem no universo o Quarteto Fantástico de alguma forma, colocarem de alguma forma, incluírem ali, e aí mais pra frente, quem sabe, começar, assim, porque incluíram ele, aí nos próximos 5, 10 anos, aos poucos vai colocando uma coisa ou outra do universo que é mais relacionado com o Quarteto Fantástico, pra depois lá na frente, quem sabe, ter um filme só dele, sabe? Que nem agora vai acontecer que você falou que vai ter uma série da Princesa da... Feiticeiro Escarlate do Loki. Exatamente. Que nem, tipo, foi apresentado, não foi tão explorado. O Loki até foi. E agora, né, vamos fazer uma coisa separada. Eu acho que aí seria uma boa pra voltarem ao Quarteto Fantástico. Porque é o Quarteto Fantástico, sabe? Eles são, tipo, a equipe original da Marvel, Sim, digamos assim. eles, A o primeira que X-Men, veio. foram as primeiras. O primeiro
assim, grupo da Marvel foi o Quarteto Fantástico. E eles só tiveram bosta. Primeira família. O One Above All. sei. Imagina ele num filme, nem que seja pra... Que eu esqueci o nome dele dublado. Não dá pra utilizar ele num filme como, tipo, um personagem, sei lá. o nome dele. Mas uma Jogável. aparição, acho que fica bem legal. Eu já sei até qual ator que seria legal com ele, aquele Eu já Sarah sei, Hines. e ficaria ótimo. Sim. Apesar de... Olha só o que é interessante você pegar aqui. Apesar de pouco saber sobre o One Above All, ele, como ser supremo criador do o multiverso, grande tem criador. todos os atributos divinos. Seu poder é ilimitado, imensurável e incalculável, não podendo ser equiparado É com o... nenhuma outra criatura. Afinal, todas elas foram direta ou indiretamente suas criações. Ele é o cara Ele é mais onipotente, onipresente, onisciente, onibenevolente, invencível, tem manipulação de enredo e onificência. Puta que pariu. Ele é o cara até mais eu. foda, mais overpower. Tanto é que, se eu não me engano, uma vez eu li que só de um personagem, assim, pensar em tentar destruir ele já faz, sei lá, alguma coisa e, tipo, já é. Se for o final do Endgame, eu não vou ficar nada puto, porque seria incrível. No seu universo, só tem um Homem-Aranha. E aí? Peter Parker. Aquela parte final em que ele realmente vira o Homem-Aranha, faz o uniforme, vai lá, chega na batalha, rouba Ele o... picha o uniforme, isso que é o mais legal. Sim, É ele- original. Pô, e ele tá a um passo de ser o Super Choque. Também. Ele pode virar o Super Choque querendo. Aí Imagina, você no puxa pro próximo negócio. filme ele fica Imagina meio- que legal, um filme de Super Choque? Nossa, o filme Super... Mas não com o filho do Will Smith. Não, longe disso. O pessoal queria afasta. isso acontecer, eu não Não, quero não. Mas é provável porque, ó, Jaden Smith tá na trilha sonora desse filme, do multiverso. Tá? Tá. Ixi. Não, mas então, essa luta final, em que você vê todos os personagens lutando e usando meio que os seus poderes das suas realidades, o Spider-Pork é sensacional. A hora que ele puxa o martelo pra bater, aí cai a E bigorna. brinca também, então você não Ele gosta no ar, de né? desenho. Sim, o Noir lutando. Que usa aquela também. cor preta e branca dos Sim. filmes, ótimo. Fazer os ataques. E a Gwen Vocês mostra... sabiam que eu tô vendo aqui os dubladores em inglês e a gente perdeu um A pouquinho. gente perdeu. Olha os dubladores, pra vocês terem noção. A Hailey Steinfeld, que fez Bumblebee, ela é Spider-Gwen, muito bom. O Liv Schreiber, aquele que faz o Dente de Sabre no filme do Wolverine, Sim. lembra? Uhum. É, ele faz o Rei do Crime. Ele faz o Kingpin. Caralho. O... o Mahershala Ali, que faz o Moonlight, ele faz o Aaron Davis, muito legal, né? Apesar de que eu prefiro o Donald Glover. E olha só que interessante que a gente perdeu, que teria sido muito legal. Adivinha só quem faz o Spider-Man no ar? Quem faz o Homem-Aranha no Danny ar? Glover? Tô Vocês zoando, não vão acertar. Chuta um ator aleatório. Sei lá, velho. Chris Evans. Nicolas Cage. Caraca, ia ter ficado muito bom. Ia ter sido incrível. Então, ó, eu vou querer rever esse filme só pra ver legendado, cara. Legendado. Eu achei que a gente ia ver legendado, assim, eu vi pela segunda vez dublado. Tiver Aqui lá, tá falando- a gente assiste. Aqui tá falando que é o Chris Pine. Lembra do Chris Pine Claro. que fez Star Trek? Tá falando que ele tá no filme. Ele faz a voz do Peter Parker, o Homem-Aranha original no mundo do Miles, na Terra do Miles Morales. Que morre. Ah, ele... Então, eu não sei se ele é o que morre, mas olha. Não, mas é o mesmo. A voz é o mesmo, no fim das contas. Porque eles são a mesma coisa, só muda que um tem um B no nome. É aquele que canta o álbum de Natal. Sim, sim. É ele. Que da hora. Muito legal saber disso, essas curiosidades assim. Ele, não, Chris Pine, ele faz alguém importante na Marvel, não faz? Não, ele fez. É ele que faz o da Mulher Maravilha, né? Ah, ele que é o marido... Isso. Eu sabia que ele tava em alguma Par coisa de romântico dela. Não, falando em par romântico, uma coisa que eu achei muito boa nesse filme é não ter tido par romântico pra ele. Não ter tido Miles com a Gwen. Tem, deu aquele É, toque foi e uma vai. coisa, Tipo, somos amigos? E ponto. Beleza. Aquela cena que é dando spoiler grandizão aqui, mas na hora que ela tá indo embora pro universo dela e fica aquela pequena tensão que você não acha se eles Você vão... pensa, tipo, Você vai não rolar. sabe não se eles beija, vão não se beija, beijar não ou se eles beija. vão se abraçar. E graças a Deus se abraçam, porque não tinha construção Ah, eles nenhuma. dão um aperto de mão. É, eles se cumprimentam, foi muito legal. Amigos, né? Muito bom. Sim. E mostra que, assim, eu achei muito legal a questão do Peter Parker no universo dela ter morrido e por isso que ela se afastou das pessoas e tal. Essa é a âncora a âncora não, é o motivador que faz ela sempre tá continuando a salvar as pessoas porque o melhor amigo dela morreu, sabe? Eu não tenho nada contra deles virarem um par romântico no próximo filme, se for bem construído, mas aqui nesse não tinha espaço pra isso. Não Não. tinha espaço e não tinha porquê. Tipo, Não tinha nenhum motivo. tipo a Mera e o Aquaman. A gente vai Uma continuar coisa que eu achei falando mal muito de Aquaman interessante. pra- É porque a Marvel é melhor Uma que coisa que eu DC. achei muito interessante é que no começo Torugo. o tio dele usa aquele negócio de colocar a mão e. Qual que é a palavra que ele fala? E aí? E aí. E
no começo era uma coisa mais assim de, sabe, até pegar e ficar com ela, e no final foi usado Sim. contra o Wilson Fisk. sim. Eu achei muito bom Isso é isso. construção de o roteiro. ensinamento que o tio dele passou, assim como a frase que o tio Ben fala pro Sim. Homem-Aranha, pro Peter Parker. Yeah. Cada um tem um ensinamento, né, diferente. Que É merece. até legal, tem seu porque eles ensinamento. mostram essa cena do Grandes Poderes, Grandes Responsabilidades, conectando ao primeiro filme do Sam Raimi, e meio que deixando claro assim, isso aconteceu, e aí o cara fala assim, não, nem fudendo, não fala Não isso de completa novo, isso. puta que Todo pariu. mundo já sabe. Não, Todo tio, mundo, ninguém mais quer ver Tio Ninguém Ben. mais quer ver a frase e o tio Ben morrendo, ninguém mais quer ver os pais do Batman morrendo. É bom a gente ver que eles escutaram a gente, entre aspas, pode dizer assim. E todo mundo viu os Todo outros, mundo já né? sabe Todo o mundo que já sabe a aconteceu. história. Exato. E mesmo que você não tenha lido, você sabe, já viu algum filme. Sim, alguém já fez referência a isso alguma vez na vida. E eles terem mostrado isso já aconteceu, mas não terem mostrado isso acontecendo foi maravilhoso. Inclusive, Eu achei legal que essa Tia May, ela não é exatamente uma Tia May, digamos assim. Velhinha, Afastada, defesa, que não ela sabe o vai segredo. apelar a esconderijo e mostra as coisas. Ela não é nem a Tia May clássica de ser velhinha, mas também não é nova, de ser milf, ela não é nenhum dos dois. Ela, na verdade, ela é um outro caso. Ela é uma velha badass foda, que até tem aquela cena que ela fala assim, eu quero que vocês briguem lá fora, e ela dá um... quebra o taco de Ela beisebol. dá um martelada, taco assim. pra bater num dos vilões que eu esqueci qual é agora, mas que foi excelente, Sim, cara. ela não é uma tia meiga. Nossa. É isso aí, né? E o bom é Amigo, que foi esse esse filme... comentário. O bom é que não tiveram muitos arquétipos. Eu acho que não teve nenhum grande arquétipo negativo, digamos assim, no filme, né? Porque, por exemplo, Não. tem o famoso Damsel in Distress, que eles chamam, que é meio que a donzela Em perigo, desesperada, aham. que é basicamente a função da Gwen nos outros filmes, né? Que é basicamente Da ser- Mary Jane, né? também, Dos da Mary dois. Jane, que é basicamente assim, tá sendo raptada, o herói másculo tem que salvá-lo, e não teve isso nesse Que filme. bom. Não teve mesmo. Quem precisava ser salvo era o Morales. O próprio Peter Parker, na verdade. Era todo mundo ali, na verdade. todo mundo ali Mas tava isso é buscando... Tanto Tanto ele, o né? Morales que Era precisava mais o Peter se Parker, o encontrar, Peter Parker velho. Não, os quanto dois. todos os outros que precisavam O encontrar. Morales tinha que entender, tinha que amadurecer, e o Peter Parker também tinha que amadurecer. Então, tipo, você via a Gwen também precisava, acho que só o Spider-Pork e... Os três que apareceram. Os três que apareceram depois não precisavam de Sabe o redenção. que eu acho interessante? Que a gente quase não viu o outro Peter Parker. O Peter Parker é mais... O daquele universo. Sim, eu acho que seria legal ver Porque um ele pouco mais morreu. dele. Não, exato, mas eu queria ter visto. Eu acho que aquele personagem tinha algo muito curioso. Foi algo que não digo que faltou, mas eu queria ver. Sim, E eu uma super coisa que vi. Eu acho que ele morreu assim, na hora certa. Não, faz sentido, mas eu acho que seria muito legal ver aquele personagem interagindo com o Pode Miles ter um Morales. prequel, sem a interação. Eu acho... Não sei. Talvez um episódio de TV, sabe? Tipo 30 minutos. Sim, Esse ou até show um filme poderia pra funcionar. TV direto, né? Sim, isso poderia funcionar. O que eu acabei falando com o Pedro, a gente até quem que são esses, talvez. Um dos vilões a gente já entendeu, mas quem que seriam aqueles dois vilões apresentados por Não, fora, assim? teve o Escorpião. Sim, o que a gente Gatuno. já também. E eu E não um sabia, do eu não sabia quem que era terceiro, aquele cara pálido lá. Ah, ele não, esse cara pálido, ele é o capanga do Wilson Fisk. Aparece tanto na série animada como na série animada só. O Demolidor. Demolidor não aparece. Não. aparece. Então, obrigado. Era só uma coisa Ele é independente. um capanga dele. Os vilões, em geral, assim, tinha os que a gente já conhecia. Acho que o Escorpião, não sei se todo mundo conhecia, mas Sim. ele foi fácil de entender quem ele é. E o Duende Verde também. Ele apareceu e todo mundo já sabia Eu não quem era. gostei muito do Escorpião, não. É, Me incomodou teve um pouco. isso. Ele serviu mais como um mini-boss, sabe? Sim. Não É, tinha sim, função. Ele tal. é um vilão clássico. Agora, se for pensar assim, os três maiores vilões em ordem, né? Que no sentido. O Fisk. Dr. Octopus, o Tio. Fisk fica o primeiro. Fisk. Não, o Fisk é, obviamente, em primeiro. Eu tô falando Sim. em ordem crescente. Tá. Né? A Dr. Octopus, que ela serve meio que pra A doutora. algumas situações dar O uma... tio, acho que ele fica em terceiro. Ele era só um capanga. Não, ele foi importante pro desenvolvimento. ele foi importante, pra história. mas- Sim. Ele foi basicamente aquele tipo de vilão que ele serve justamente por ser um espelho do herói. Sim. Que é uma coisa, por exemplo, Walking Dead, que é uma série que eu parei de ver. Ele fez mas bem, que, fez bem. Mas que, por exemplo, eu vivia falando que o maior erro de Walking Dead, na minha opinião, É não foi saber matarem... parar. Foi matarem o Shane muito cedo na série. Eu achei que o Shane poderia ter durado mais tempo. Justamente porque esse é o tipo de vilão, Ele que é o seria o vilão do contraponto. espelho, que é um vilão que ele faz justamente o personagem amadurecer, que faz a história crescer. Que, por exemplo, no Aquaman foi o que Isso é faltou. verdade. Mas que em outros filmes dá muito certo, que é o típico vilão. Por exemplo, no Pantera Negra a gente viu que o espelho era justamente o Killmonger, que é um personagem praticamente igual ao protagonista, só que com outro ponto de vista.
Exato. É a questão da empatia com o vilão, que não acontece quase, sabe? Por exemplo, no... Do Wilson Fisk eles conseguiram um pouquinho, mas bem pouco. Mas assim, E não precisava. não precisava. A Eu achei história assim, quando a história precisa que você tenha empatia com o vilão, ou ela precisa porque a história pede mesmo e tá no roteiro, E é um conflito herói-vilão mesmo. exato, precisa, ou ela... Ou, Eu diria que o Batman, o Cavaleiro das Trevas, é isso. sim. Ele necessita que o vilão seja bem explorado, que ele é bem explorado, obviamente. Mas assim, supondo que fosse um outro Coringa, supondo que até o Heath Ledger fizesse um péssimo trabalho, o filme seria bem fraco. Sim, sim. Essa história não precisava... Você não precisava ter empatia suficiente. Você A entendeu... graça do Aranhaverso é o Aranhaverso. É o Aranhaverso. Você entendeu a motivação do Wilson Fisk? Ele quer a Que é só o que você precisava. Ele quer a Vanessa e o filho de volta, mas não é algo importante, sabe? Porque tem toda uma outra história, toda uma outra mensagem acontecendo que você foca nela, sabe? Será que não seria interessante se o Wilson Fisk tivesse sido mandado pra uma dimensão estilo A Origem, mandado pra uma dimensão com a família? Não, Ele não merecia. tipo... Ninguém quer ver... Não precisa ser uma dimensão pegou- real, pode ser uma dimensão ilusória. Mas por um vilão que você não teve esse tempo pra pegar empatia com ele, você não ia querer isso. Tipo, você não quer que ele consiga. Não, eu acho que o filme é excelente, eu já falei isso, mas não seria interessante talvez explorar isso aí? Então, mas aí eu pensei, eles vão jogar ele lá no buraco do universo e vão destruir o negócio, ele vai ficar preso entre as dimensões, não sei o que lá. Mas isso deixaria uma ponta solta pra ter um segundo filme que com certeza ia ser uma bosta. Porque... Se fosse focado no Wilson Fisk. Porque... Prender ele fez sentido. Prender ele, pronto, você resolveu aquela situação. Citando o Cavaleiro das Trevas de novo, foi o erro que eu acho que olha só, vou falar uma coisa que eu não gosto do Cavaleiro das Trevas. Eu acho que o final do Coringa no Cavaleiro das Trevas não foi bom. Eu tenho que concordar, mesmo acho gostando que- muito desse Batman. E aí, eu acho tanto é que melhor. você viu como eu tenho quase certeza que a ideia era ter um Coringa no terceiro filme, só que como o Heath Ledger morreu, eles tiveram que cancelar. Provavelmente ia ser bem mais Coringa. Sim. Então até você vê no começo do terceiro filme, do Ressurge, né, que a primeira frase lá na mansão Wayne é tipo assim, o Coringa, tá preso o maluco lá. Tipo, que final bosta pra um personagem tão interessante. Sim. E o Wilson Fisk ser preso ele não é um personagem tão Porque- interessante, ele é bom, mas não é tão interessante, então tudo bem. Porque mesmo a gente tendo ele tão fresco na memória por causa do Demolidor e tal, ele não é um grande vilão, sabe? Eu não vi Demolidor, mas eu tenho certeza que, olha só, né, o cara não viu Demolidor. Mas eu tenho... nem o ator do Demolidor viu. Louco. Enfim... Você não entendeu a piada? Nossa! Você não entendeu a piada, Pedro? Foi a melhor piada até agora. Mesmo já sendo um pouco clichê, mas foi ótimo. Enfim, Me voltando. dá um tiro. Eu não vi o Demolidor, mas... Ele deu um beijo no microfone sem querer. Ele voltou e deu uma cabeçada. Vou te dar uma cabeçada. No seu universo, só tem um Homem-Aranha. E aí? Peter Parker. Então, eu não vi Demolidor, vocês que viram me digam aí. O Wilson Fisk é um puto de um personagem? Tipo, um puto de Ótimo, um vilão? tão bom quanto no filme. Porque o Então eu acho que Talvez tem até melhor. diferenças. Sabe por quê? Porque o Demolidor, ele é um super-herói mais mundano. Mesmo ele tendo os super sensibilidades dele. O sexto sentido dele. Precisa do Wilson Fisk pra série se sustentar, né, você acha? Sim, faz Sim. sentido. Ele é forte o suficiente. Até Então é lançaria uma diferente. polêmica aqui. Os vilões das séries da Marvel são tão bons ou até melhores que os dos filmes. Com Se bem que tem mais exceção do tempo. Luke Cage. Com exceção... não, calma. Não, porque o Boca... É. Algodão. Boca de algodão era bom. é bom, Mas o resto é o irmão dele desconcorda. é uma O irmão porcaria. dele é uma droga e quem que entrou na segunda temporada? Eu não vi a segunda temporada. O Homem Púrpura, ele é muito bom. Na segunda temporada mas o... David Tennant não tem como ele Sim, fazer uma coisa cara, ruim. o Wilson Fisk também é ótimo. Sim, Boca de sensacional. Algodão também. O David Tennant, a gente lista 3 aí. E do- Que roubariam a cena no filme. E os caras Justiceiro. Punho de Ferro, então. Quem que é o vilão do Punho de Ferro? O capitalismo. Seu socialista. Eu ia falar que o vilão do Punho de Ferro, na verdade, é o bloqueador de idade no site pornô. Nossa. Ai, Eu vou embora depois dessa. Agora falou. entendi, velho. Tá, O podcast acabou aqui? ignorando essa frase que o Afonso falou agora, eu queria falar uma coisa. O Duende Verde me lembrou bastante o Shenlong no... Dragão Ocidental? Não. O Shenlong no Jack Chan. Jack no Chan. desenho do Jack Chan. Somente que ele tinha várias formas, ele não tinha só aquela forma de Sim. dragão, ele conseguia Quando virar. unia todos os talismãs, ele virava um bichão igualzinho. Cara, eu achei muito foda. Aquela cena no começo, quando mostra o Peter Parker e o Miles Morales olhando e falando assim, que porra é essa, né, mano? Tipo, tá tendo uma luta bizarra aí. Achei muito legal isso daí. A primeira cena que você é o espectador junto com o Miles Morales. Sim. Você vê a luta e tal, aí depois o Miles é salvo. É muito bom. Muito Eu bom acho que a mesmo. gente pode concluir aqui com o episódio, que a gente já falou bastante, mas, antes de tudo, agradecendo a Sony por ter feito esse
filme. Meu Obrigado, Deus. Sônia. Agradecendo, puta que pariu, obrigado por ter feito esse filme, obrigado a toda aquela galera dos créditos, cara, essa galera merece, uma galera muito boa, e dando nossas notas pro filme, honestamente. E agradecendo o Stan Lee, criador. Sim, É Deixando verdade, o mensagem. tributo é muito legal do Stan Lee. E ele que também, mais uma vez, é uma participação. Só queria dizer uma coisa, com o tempo vai servir, tá? Essa frase. É culpa da puberdade, Casa, tem a cara. ver com a Culpa da puberdade. verdade. É isso aí, galera. Muito obrigado por terem Mas- visto esse episódio. Pera, as a notas? minha nota é a seguinte. 3,5. Não. Sim. De 0 a 10. De 0 a 10, eu consigo dar facilmente 9,5. Sei lá, é que é difícil, porque você... Ao mesmo tempo que você tem que verificar esse filme dentro dos universos de animações, você consegue comparar tranquilamente com o universo de filmes que já tem, porque ele é um filme muito bom. Então, eu não consigo dar 10. Eu vou dar 9,5. 9,5 eu acho que é a nota ideal, porque aquele 0,5 eu não vou dar 10 pra ninguém. Não vou ficar só com 9,5. O 10 é você. Não. Eu vou partilhar. definitivamente Não. Eu vou partilhar da mesma ideia também. Acho que vai ser um filme que vai servir, assim, pros próximos de animação do mesmo estilo, que, cara, as produtoras vão começar assim, a gente tem que aprender daí, porque vai ditar a partir de agora, acho inovador o jeito que eles fizeram. Eu acho que E eles eu vão também... começar a apostar mais em filme de animação da Marvel ou da DC, justamente com essas pegadas mais Mais ousadas. quadrinho, mais... Por exemplo, vocês acham que depois disso, com o sucesso disso, você acha que eles não vão querer fazer um Superman entre a Força e o Martelo? Talvez. Se Deus quiser. Eu acho que tem muito enredo nisso. Mas eu vou também dar 9,5, porque eu trabalho assim, não boto 9,6, 9,7, eu trabalho com notas fechadas, 9, 9,5, 10, e eu vou deixar assim. Tendo assim, tirando já um detalhe, ele já não fica perfeito, mas ele tá quase ali. Então eu acho que assim, uma outra coisa... E é coisa Da bem dublagem básica, é né? coisa bem básica, coisa assim, só dar uma polida assim, e que um detalhe ou outro, então eu acho que 9,5 é uma nota ótima pra ele, é um filme que agradou muito, e eu tava pensando em dar eu tinha ouvido assim, resenhas, ou o pessoal que falando um 8, 8,5, mas foi além disso, então Muito superior. achei ótimo, 9,5 sobra. Eu não acho que é louco quem deu 8,5. De 8,5 até 10, eu Não, consigo só entender. burro. Mas abaixo disso, realmente, não dá pra entender porque que as É pessoas só uma pessoa tão- infeliz que não sabe que tem que curtir na Sim. vida que nem esse filme É maravilhoso. uma pessoa que gosta de Aquaman. Nem assisti. Ele não viu, Ele vai tá gostar falando quando merda. ver, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que eu vou gostar. E aí, qual foi a sua Mas nota, Pedrão? O Homem-Aranha, mano, eu vou dar a nota que eu nunca tirei na escola, 10. Aí. Pra alguma coisa tem que ter 10. Mano... É sério esse negócio da nota? É uma mera brincadeira. Não, Desculpa. é verdade mesmo. Revelações aqui. Eu nunca tirei 10 na minha vida. É um momento triste do episódio. Você é 10 pra nós e o Turugo é 3399. Nossa, segue lá no YouTube. A animação é linda, tipo, o estilo é muito bonito, é muito fiel, a caracterização dos personagens é muito boa. Eu esqueci o que eu ia falar. Isso aí, pode ir, Afonso, sei lá que eu lembro. Cara, eu vou dar um 10 de 10 supremo. Eu acho que esse filme... Assim, você pode até achar aí alguns erros técnicos ou coisa assim, mas, cara, eu me diverti tanto vendo esse filme. Foi uma experiência do caralho. Foi tudo que eu queria ver num filme do Homem-Aranha e mais, Homem-Aranha. assim. É um Cara, filme que eu veria fui pela com uma- terceira vez. Eu entrei com uma expectativa alta justamente porque eu tinha visto as notas e falei assim, o pessoal tá falando muito bem, mas eu não sabia o quão bom era. E é tão satisfatório, assim, a cena pós-créditos fecha tudo, fecha perfeito, Sim. assim. Talvez você não dê 10 por causa da cena, porque você não viu a cena pós-créditos, mas se você vê a cena pós-créditos, você vai falar assim, cara, eles fizeram tudo. Eu acho que não dava pra fazer um filme melhor do que isso do Homem-Aranha. Ai, cara, a zoação com a série antiga Fanservice animada. pra caramba também. Mas porque foi na cena pós-créditos, eles podem sim, fazer isso. pós-crédito, sim. Aí pode. E eu sou muito fã do Homem-Aranha 2099, então ter aparecido foi incrível pra mim. Eu acho que realmente você tem que... Ele ficou o filme inteiro. Quando vai aparecer? Expectativa. Ele perguntou, não tô tão hypado porque no Homem-Aranha 2099 não vai aparecer. Eu falei, calma que ele vai aparecer. Ele vai. Ele ficou o filme inteiro, quando que ele aparece? Quando que ele aparece? Quando que ele aparece? Pedro, você tá mentindo pra mim, não faz isso. Eu achei que tava Calma, que mentindo. ele vai Eu achei aparecer. que tava mentindo. tipo eu no filme do Bozo que falei que ele ia morrer pro Bruno. Porque foi um payback, mas acontece. E o meu Cara, foi mera zoeira. Cara, mas eu tenho que terminar falando que esse filme, tudo que eles propõem, eu gosto de dar uma nota pro filme, ou analisar o filme, ou uma música, ou qualquer coisa, qualquer obra, não de acordo com, às vezes, com, sei lá, se você for comparar esse filme com um filme, sei lá, Cidadão Kane, né? Se você for fã... Cidadão quem? Cidadão quem? Cidadão Barbie? Turugamos aqui um pouquinho, Harry voltamos Kane. aqui, porque, cara, eu não gosto de analisar exatamente obra com obra, porque às vezes as pessoas
vão analisar notas, falam assim, tal filme teve essa nota, esse outro filme teve essa outra nota, e aí é injusto. Eu gosto de analisar no sentido, o que o filme se propõe? Quais são as limitações do gênero, da obra, e se ele foi fiel, o que ele fez de bom, se ele até trouxe algo novo. E eu acho que o Aranhaverso, cara, ele trouxe muita coisa nova. Não exatamente nova no sentido de conceitos, mas nova no sentido de... Eu não lembro de ver um filme de animação tão bom e tão, assim, que eu quero ver esse filme tendo o mesmo sucesso que um filme, sei lá, um Vingadores. Sim. Eu acho que esse filme merece. E tá tendo. É bom demais, sabe? Eu acho que ele é até melhor que Os Incríveis 2. Com certeza. Então, Sim. Então, é um filme nesse nível, e eu acho que tudo que ele se propõe, ele é muito divertido. Eu não consigo ver uma grande falha, nem técnico, nem erros técnicos, porque o som é bom, os desenhos, a animação, as cores, Não tem nem falha. os personagens, o roteiro é maravilhoso. Então, assim, raramente eu dou nota tão alta assim, vocês sabem disso. Se bem que esses tempos eu tô gostando muito dos filmes recentemente. Tá tipo, dando 9,5. Cara, eu dei 9 pro Bumblebee, cara. E eu pro dei Detona 9. Não, mas o Bumblebee é um filme bom. Bumblebee é Bumblebee bom. é muito bom. E Detona Ralph eu não dei 9, na verdade. Você deu 9, eu tava lá. Eu diminui a nota, então. Droga. Mas eu vou ter que ser bem sincero, eu não me vejo abaixando a nota desse filme, da Aranhaverso. Não tem como. Eu acho que ele foi muito bom, então eu vou dar 10, porque é aquela coisa, que nem o Genari pegou aqui. Cara, quando você vai fazer uma prova na escola e você responde tudo certinho, o professor tem que te dar 10, ele não pode ficar encontrando erro pra tirar ponto. E eu não vou ser um professor chato que vai querer tirar ponto. Esse filme fez tudo e muito mais. Ele respondeu além do que precisava e foi muito legal. Então, assim, por todo o fanservice, por toda a qualidade, por todo o roteiro e toda a emoção, frio na barriga Arrepio. e por todos os arrepios que esse filme gerou, pra mim, 10 de 10, é um filme supremo. Não sei dizer se foi o melhor filme do ano passado, mas assim, de super-heróis, De animação assim, foi, sem de dúvida. animação e super-heróis, eu acho que foi o melhor de 2018 e, assim, é que a gente viu em 2019. Porque no Brasil é atrasado, né? Mas, cara, eu tô muito impressionado com o que eles fizeram. Tô muito feliz e obrigado, Sony. Obrigado, e foi um grande prazer ver esse filme com você, essa experiência cinematográfica. Sensacional. Muito obrigado a vocês. Torugamos de novo. E só Calma aí, só... Pode falar primeiro. voltando, não diminuindo, pra você ver, Os Incríveis 2 é um filme de ponta, nível assim, pra você ver o nível daquele filme, dos detalhes, não diminuindo. Se aquilo já era incrível, e esse filme conseguiu superar, você vê o nível da grandeza Os desse incríveis filme. já eram incríveis. A grandeza desse filme, e como vocês falaram, eu gosto de ambos, mas... E a gente tava citando ele como sendo algo de 2019 ou final de 2018, e conseguiu passar. Cara, Algo que eu achava muito difícil. uma última coisa, eu não joguei o jogo do PS4 ainda do Homem-Aranha, mas imagina um jogo desse filme. Eu fiquei pensando o tempo todo nisso. Telltale adota essa ideia. Ela faliu. Isso até o Telltale. A Telltale tem que fazer com alguém, tem que resolver com outra Até o pessoa. Telltale falhou, amigos. A Telltale seria que ser da parte de animação e aí a jogabilidade teria que ser com outra pessoa, mas cara, esse filme é muito bom. Cara, assistam, vai e pega, sei lá, compra o balde, compra a garrafa, Queria um balde. vai fantasiado, porque esse filme, se você não gosta de Homem-Aranha, Se tem, né? cara, e outra coisa pra fechar também, eu tava com saudade de filmes, digamos assim, de animação, ou até filmes meio infanto-juvenis pra você levar a criança e tal, eu não tenho que passar por isso, mas eu fico imaginando que os pais devem às vezes ter dificuldade de achar um filme que seja bom pros filhos, que tenha mensagens legais, e cara, se tem um filme que, se eu tivesse visto na infância, eu teria me apaixonado completamente, seria esse daqui, eu me senti uma criança de novo vendo esse filme, então, sensacional. E eu não sei Amei. vocês também, mas eu não li a HQ do Spider-Verse. Mas depois disso, tô com muita vontade de ler Eu pra quero. ver mais Eu quero coisas. saber tudo explorar agora. mais. Eu tô bem consumista, então Eu sei bem pouca coisa. Comprar. sobre o que eu isso, tipo, quero eu é quero uma o boneco da Gwen. Exato. Sim. Eu quero uma estatuinha assim pra deixar na minha mesa. Porque foi o melhor Quero uma fantasia. do Thor e uma dela assim, ó, na minha mesa. Da hora, Do sim. meu lado. Acho que a única crítica dos pais, talvez, desse filme, não, é aquela coisa de pai. Grafite. Que a gente brincou. Eu achei legal Não, quando falou não, com ela. grafite. Que a gente brincou logo quando andava Fugir da comendo. escola. Não é uma crítica, é respeito de visual. É que a gente brincou que o pessoal que tem epilepsia ia passar mal. Ah, e tem os é pais possível. que adoram isso. Pior que é Mas é Tem só uma isso. cena lá que É se você tiver só epilepsia, isso. você vai se incomodar um É pouquinho. só isso, mas não é uma coisa a tirar nada do filme. Não acho que tanto quanto Incríveis 2, mas eu acho que é sim. Amei esse filme. É isso por hoje, não? É isso por hoje. Muito obrigado vocês por terem participado, vocês por terem ouvido o nosso podcast. É o seguinte, quer interagir com a gente? Tem o grupo no Facebook Torugando, o grupo dos grupos. Você E se pede você pra entrar chegou- e vai. E se você chegou até o final desse vídeo, a gente já fez isso daí no outro, que era torta de frango. Parabéns aí a quem chegou no final. Teve gente que chegou ao final, olha só que Isso aí legal. mesmo. Eles E pularam. dessa vez é glacê rosa. Glacê rosa, Se exatamente. você chegou no final. Comente Tem uma aí, referência. comente aí. É referência ao quê? Meio que a Gwen Stacy
mas também com a qualidade do filme. É o seguinte, eu vou te cobrar uma coisa. Você tem que, de alguma forma, interagir com a gente. Tem o e-mail, torugandopodcast@gmail.com. Tem o grupo do Facebook, Torugando, o grupo dos grupos. Tem os nossos Instagrams. Tem o Instagram e o canal do YouTube. do canal. O canal do YouTube. Tem o fax. Tem o fax também. Você manda um fax para o endereço 0667076. Vai se foder. Que vai Manda chegar um telegrama, porque- velho. Não faz isso que você vai ter que pagar alguma conta. É, exatamente. Entendo que é zoeiro, que não é, o que Manda não... um direct no Instagram que tá ok. Torugo, obrigado por mais um programa. A minha rede social tem várias, tá aí nos comentários. Nossa! Tá tudo na Tá descrição. famosinho ele. O Bruno é @BrunoFacaas, o Pedro é @Pedro_Ginari, o meu é Torugo3699 e o do podcast você tem que saber, Torugando Podcast lá no Instagram. E vamos comer cu de curioso. Come o cu de quem tá lendo. Eu não vou comer o cu de ninguém. Tchau pra vocês. Falou. Até o Eu próximo. cu do Homem-Aranha pra esse filme. Love is a spell. It's a form of mind control, and if you couldn't tell, he was transfixed amidst a mixed mist, and that never ends well. He was once in love with the lady, see, then color turned into calamity. Into calamity. Damn. Break down to the sound. 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 Yeah. To the sound of calamity.